Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a plenitude do seu amor, que a sua bondade alcance os corações dos irmãos e que Ele possa estar abençoando a todos nós, amém? Hoje estaremos estudando Gênesis capítulo 19 e vamos fazer conexões com esta passagem no livro de Lucas. Também vamos fazer a conexão com o capítulo 13 do livro de Apocalipse, com Ezequiel, que explica um dos motivos principais pelo qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Também vamos ver em 2 Pedro, 2 Pedro no capítulo 2, no capítulo 3, onde ele vai falar da iniquidade de Sodoma e também vai falar que o mundo antigo foi destruído pelas águas e o mundo está aguardado para a destruição do fogo, que foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E também no livro de Judas, nós vamos entender um dos motivos mais agravantes, que levou Deus a executar o seu juízo. Amém? Basicamente, ele já iria destruir a cidade, mas quando Deus vai resgatar Ló, há ainda um agravo, ainda maior, um agravo pior ainda, que confirma que Sodoma e Gomorra não tinha mais salvação. Eles estavam totalmente bestializados e ao ponto de querer se aproveitar de anjos, E também veremos no livro de Apocalipse a questão do comprar e vender, que era uma regra que tinha em Sodoma e Gomorra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. O Senhor esteja conosco, nos dando entendimento, sabedoria. Que o Senhor também proteja cada um dos irmãos que estará ouvindo essa pregação e que todos sejam iluminados com este estudo e possam aprender mais da palavra de Deus. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. A irmã Larissa vai fazer a leitura e eu voltarei aqui para dar a explicação. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma. Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade. Faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor.
e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levantem-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens pegaram pela mão a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, na verdade, e nela poderei salvar a minha vida. O anjo do Senhor recordou, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velha, que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite, deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite? Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas,
até o dia de hoje. Amém, glórias a Deus. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, mesmo assim ainda este estudo vai ficar um pouco longo, amém? Então, basicamente, os anjos, no capítulo 18, o Senhor mostra, né, que a sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, revela isso a Abraão. Abraão intercede por Ló. E nós vamos ver aqui nessa passagem que isso realmente foi o que Abraão fez, não como muitos falam, que Abraão ficou repetindo perguntas como se fosse um bobo. Na verdade, Abraão estava fazendo uma intercessão. E também vamos ver aqui que esses anjos eles vão para resgatar Ló. E é interessante que Ló, ao invés de já querer saber o motivo da visita, querer saber, procurar já agilizar a saída da cidade, nós vamos perceber que Ló ele enrolou, quis dormir, sabe? Então a gente percebe que talvez não fosse por causa de Ló, mas se nós analisarmos depois que a esposa dele é quem estava presa à cidade, que é o que Jesus disse, né? Aquele que amar a sua vida irá perdê-la. Então talvez ela é quem fosse a responsável por ficar adiando. Não, fica mais um pouco, não vá agora, sabe? Para tentar burlar aquilo que Deus já tinha determinado. Bom, então esses dois anjos eles vão para a cidade de Sodoma e Gomorra para cumprir aquilo que Deus ordenou. E há uma coisa interessante aqui, irmãos, que muitas pessoas pensam que os anjos eles foram criados... Eu vou tentar usar uma palavra, uma explicação para que não fique muito confuso. Os anjos, eles são obrigados no sentido de que eles não têm escolha. Então, eles são obrigados a obedecer. Eles não podem desobedecer. O ser humano, não é que o ser humano pode desobedecer. Na verdade, ninguém pode desobedecer a Deus. Porém, a humanidade, por estar abaixo dos anjos, por ter sido criado de uma forma diferente, né? Por ser criado por um propósito diferente, que é o propósito de gerar vida, né? A humanidade tem uma chance diferente dos anjos. Então, se a humanidade cair, ela pode se levantar. Já os anjos, eles não têm essa opção de errar. Eles, literalmente, eles não podem errar. Mas não quer dizer que Deus não deixou essa escolha para eles, né? Deus não fez anjos... Como que eu posso dizer? Robotizados, que eles não podem fazer uma determinada escolha. A diferença entre eles e nós é que se nós escolhermos algo errado, Deus tem misericórdia. Se os anjos escolherem algo errado, Deus condena. Essa é a única diferença. Mas todos têm uma certa liberdade, né? E essa liberdade não quer dizer que pode fazer o que quer, mas se fizer a escolha, não foi obrigado, não foi forçado e não foi impedido. A pessoa fez porque quis, mas vai sofrer consequências. A nossa consequência foi a morte, mas teve a misericórdia da ressurreição e vida eterna por meio de Jesus. Porém, os anjos não. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma ideia de que os anjos eles não podem fazer nada do que Deus determinou. Se isso fosse verdade, Satanás não teria se rebelado, não teria história, né? Como diz lá no livro de Isaías, como caíste dos céus, ó estrela do filho da alva, né? Que você se rebelou, queria sentar-se no trono e ser mais elevado que o Altíssimo. Então o anjo ele teve sim uma intenção, caiu. Gênesis 6 mostra que os anjos também tiveram intenções e caíram. O próprio Gênesis 3, o anjo que está ali no Éden, ele também se corrompe. Então, só para deixar claro que os anjos eles têm uma certa autonomia. Por isso que quando Ló convida eles para entrarem, eles entram, convida eles para se alimentarem, eles se alimentam. Eles poderiam muito bem dizer assim: nós não vamos porque nosso objetivo é fazer isso, nós não podemos descumprir. Vocês vão perceber que eles tomaram uma decisão. Amém? Dito isso, vamos continuar aqui. Então, Ló estava sentado no portão de Sodoma. As cidades antigas, elas tinham isso, né, de portões. Eram cidades cercadas, né, por grandes muros,
porque justamente para se proteger de ataques. Então Ló estava na entrada da cidade e ele viu esses dois homens e correu em direção a eles. Quando Ló se aproxima, Ló percebe que eles são seres angelicais, né? Não que, como que eu posso dizer? Não que ele tivesse certeza, né? Tipo assim, ele visse e falasse assim, eles são anjos, no caso, né? Mas Ló sentiu que eram seres diferentes. Por isso que Paulo vai dizer, né, que muitos, sem perceber, receberam anjos, né? Então Ló, ele foi mesmo no intuito de achar, ele viu que era um estrangeiro. Então Ló se aproxima, porque Ló ele tinha essa mesma característica de Abraão, ele acolhia o estrangeiro. Então ele viu aquele estrangeiro vindo em direção a Sodoma, por ele saber que Sodoma e Gomorra era uma cidade onde eles maltratavam estrangeiros, inclusive torturavam, matavam, zombavam, violentavam. Então ele vai em direção para proteger esse estrangeiro. Quando ele percebe que são pessoas diferentes, que não são normais, né, ele se ajoelha diante deles, né? Ele se prostra em terra. Aí ele diz: eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa do vosso servo. Ali Ló já percebeu, né? Ele saiu, viu o estrangeiro, né? Aí quando ele chega perto, provavelmente ele fica na dúvida, mas ele percebe que são anjos, então ele se ajoelha. E fique essa noite, né? E lava os vossos pés, que é aquilo que Jesus diz, né? Que lavar o pé do estrangeiro, do necessitado, né? Quando você recebe na sua casa. Hoje é diferente, né? Hoje você oferece um chuveiro, um banho, né? Hoje nós estamos, né, um pouco mais modernos em termos de tecnologia. E levantarei cedo e ireis no vosso caminho. Aqui eles dizem não. Então, essa primeira vez eles falam assim: não, nós permaneceremos na rua toda noite. Ou seja, aqui os anjos estão seguindo exatamente o que Deus disse: vai e destrua. Então eles não podiam aceitar o que Ló está dizendo, porque eles corriam o risco de entrar em Sodoma, e eles sabiam como que eram os cidadãos de Sodoma, e, vamos dizer assim, poderia atrapalhar os planos de Deus, né? Mas a gente sabe que quando Deus determina algo, vai fazer e vai acontecer, não importa como, amém? Aí Ló fica insistindo, aí insistiu com eles grandemente. Então não foi assim, tipo assim, vamos, e eles já foram. Ló ficou insistindo, de forma de muita insistência, até que eles concordam e entram na casa de Ló. Então percebe que eles tomaram uma decisão. Primeiramente eles seguiram o protocolo, vamos dizer assim, mas depois eles, de tanto Ló ficar insistindo, eles tomaram a decisão, eles fizeram uma escolha. Isso mostra que os anjos têm escolha. Só que eles escolheram, mas tudo dentro da obediência, tá? Eles não tomaram decisão que pudesse atrapalhar a vontade de Deus. Basicamente assim, vamos, mas se acontecer alguma coisa, não vai ter conversa, né? Tipo assim, não vai ser do teu jeito, vai ser do nosso jeito. É como se você disse... eu vou dar um exemplo da minha esposa. No dia que a nossa filha estava para nascer, a gente levou o protocolo, né, de parto, né? E eles disseram que eles também já seguiam aquele protocolo, e eles deixaram bem claro: nós vamos respeitar a decisão de vocês, mas se houver alguma complicação, alguma necessidade, nós vamos seguir o protocolo médico, então vocês não poderão mais intervir. Então basicamente foi isso. Os anjos continuaram na obediência de Deus, aceitaram o convite de Ló, eles tomaram uma decisão de aceitar o convite de Ló, porém, na necessidade, eles agiriam de forma abrupta, amém? E eles foram, né, e entraram na casa de Ló. Ló fez um banquete, assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. Ou seja, a casa de Ló ficou cercada por uma multidão de homens, tá? E aqui fala homens, ou seja, não foram mulheres, foram apenas do sexo masculino. E interessante que primeiro Ló insiste para os anjos,
Os anjos sabem da missão que eles têm que fazer. Por isso que Ló falou assim, nós vamos acordar bem cedo. Ou seja, não, pode ficar lá que bem cedo a gente vai sair. Mas passem a noite lá em casa. Então os anjos aceitam. Só que antes que eles deitassem, os homens cercaram a cidade, né? E eles já queriam fazer maldade com os anjos. E eles chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até que para nós possamos conhecê-los, né? Conhecê-los, ter relações, né? Para que nós entremos a eles. Enfim, essa linguagem mais eufêmica, de eufemismo, é para suavizar a ideia, né? Mas basicamente eles estão dizendo que nós queremos ter relações sexuais com eles. Então, quando fala em conhecer, tomar, conhecer, é ter relação sexual. E Ló saiu à porta até eles, aí ele fechou a porta e pede para eles, né? Não façam isso. Ele implorou para que eles não fizessem isso. Ló oferece as 2 filhas dele que eram virgens, né? Pode ver, ó, não conheceram um homem. E os homens também queriam conhecer os anjos, ou seja, conhecer é ter relação sexual. E aí Ló suplicou para que eles deixassem os homens em paz e não fizessem maldade, ou seja, Ló estava protegendo o estrangeiro. Existia uma regra, uma lei, né, uma cultura de quando você recebe um estrangeiro na tua casa, você tinha que proteger e guardar ele, né? Porque o estrangeiro pensa o seguinte: a pessoa chegou numa cidade, não conhece ninguém, então ela está vulnerável. Pessoas podem fazer maldade com ela. Então o estrangeiro simboliza alguém que precisa de proteção. Hoje em dia é difícil, né, irmão? Nós vivemos num tempo bem complicado, um tempo bem Sodoma e Gomorra, né? Então é muito difícil você acolher alguém dentro da tua casa que você não conhece. Mas quando você recebe alguém da palavra de Deus, alguém que você acolhe realmente, né? E você protege essa pessoa. Então é nesse sentido. Então Ló protege o estrangeiro da maldade de Sodoma. Então esse é um dos atos. Ló estava perdido, Ló estava afastado de Abraão, Ló estava longe da proteção de Abraão. Mas Ló não abandonou o costume de amor ao próximo. Por isso que Deus poupou a vida dele e também, principalmente, né, logicamente, pela intercessão de Abraão. Então é um conjunto de coisas. Abraão intercedeu, Ló agiu com prudência, Ló agiu com amor, acolhimento e proteção. Então tudo isso contabilizou para que Ló fosse salvo. Amém? E eles disseram para ele, para trás, né, e ficaram raivosos. Esse indivíduo veio aqui para peregrinar, ou seja, eles chamavam Ló de peregrino, que ele não era originalmente da cidade, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles, ou seja, além deles violentarem os anjos, eles iriam violentar Ló também. Iriam matar, no caso, né? Mas primeiro eles iam abusar, humilhar, fazer todo tipo de maldade sexual. E pressionaram severamente sobre o homem, tipo assim, ficaram insistindo, traga aqui para fora, traga, e Ló tentando impedir. E chegaram perto de quebrar a porta. Então a situação se tornou um alvoroço só. Aí os homens estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Então ali eles agiram como anjos mesmo, tá? A força deles e o poder deles. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, ou seja, todos eles, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Então perceba o seguinte: mesmo eles estando cegos espiritualmente, tá? Eles não estavam cegos fisicamente, eles estavam enxergando, mas eles não achavam a porta. Mesmo eles, assim, sendo impedidos de achar, eles tentaram. Ou seja, o que nós podemos tirar de conclusão sobre isso? Existem pessoas, irmãos, que serão condenadas, pessoas que não terão salvação, não porque Deus não tem piedade delas, é porque elas já estão cegas espiritualmente e elas vão fazer qualquer coisa e vão continuar na maldade. Elas não têm mais salvação. Amém? Então Sodoma e Gomorra também representa isso. Um povo impiedoso que não tinha mais salvação. Não tinha jeito, irmãos. Mesmo os anjos ferindo de cegueira, ao invés de eles irem embora, onde é que está? Vamos embora, deixa quieto. Não, eles ficaram insistindo até cansar.
Ou seja, eles não estavam decididos a abandonar a ideia. Eles ficaram insistindo. Tanto que fala que eles cansaram. Esse cansaram significa que eles ficaram muito tempo ali. E por conta disso, atrasou. Eles tiveram que esperar eles saírem dali. Aí o que os anjos falaram, né? Tens mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiveres na cidade, traze-o para fora deste lugar. Por causa de Ló, até os parentes dele seriam salvos. Olha como Deus é misericordioso. Por causa de um justo, Deus pode estender a sua mão para outras pessoas. Lembra quando Abraão estava fazendo a intercessão? E ele chega ao ponto de falar assim, e se tiverem 10? E vai falando. Então, se você contabilizar, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, já são 4. Mais os genros dele, né, já vai somando. Ou seja, basicamente teria ali uma quantidade expressiva de pessoas, né, até 10 pessoas. E aí o que acontece? Ló, os anjos avisam que vão destruir o lugar, né? E avisa que o clamor deles subiu à face do Senhor e o Senhor nos enviou para destruí-lo, né? Ló saiu, falou a seus genros. Perceba que Ló só saiu quando os homens cansaram de procurar a entrada da cidade. Então Ló foi atrás dos genros, que haviam casado com suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas eles pareciam com alguém que zombava dos seus genros, né? Ou seja, aqui fala que eles tinham casado, mas talvez o que Ló falou para os homens, eles ainda não tinham tido a sua noite de núpcias, né? Eles casaram, mas não chegaram a conhecer a filha ainda. Eles iriam ter relações com as filhas de Ló, mas ainda não tiveram, tá? Por isso que Ló vai chamá-los, né? Mas tudo indica que eles ainda não tinham tido relações com as filhas de Ló, amém? E o que aconteceu? Eles acharam que Ló estava de zoeira, brincadeira, e não acreditaram e ficaram dormindo. E quando a manhã surgiu, essa manhã, quando fala que a manhã surgiu, é ali, quando o sol está para subir, né? Hoje, 6 da manhã, perto de 6h30, o sol começa a aparecer. Começa a vir aquele pequeno clarão, né, do sol. Então, basicamente, é no amanhecer ali, na aurora, né? Então, os anjos apressaram Ló, dizendo, levanta-te, toma tua esposa e as tuas 2 filhas que estão aqui, para que não seja consumido na iniquidade da cidade. Esse levanta-te, né? Não dá para saber se Ló estava dormindo ou se ele estava ali pensando na vida, né? Mas basicamente os anjos estavam apressando ele, estava demorando muito. Vamos, Ló, agiliza, tá demorando demais. E Ló demorava, ó. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão da sua esposa e a mão das suas 2 filhas. E o Senhor foi misericordioso com eles, tiraram-no e puseram-na fora da cidade. Aqui eles foram arrebatados. Ou seja, os anjos pegaram eles, tiraram e colocaram fora da cidade. Então foi um arrebatamento, tá? E isso aqui simboliza a vinda do Senhor, né? O Senhor vai enviar os seus anjos. Isso aí está lá em Apocalipse 14, tá? E aconteceu que quando colocaram eles para fora, né? O anjo disse para Ló, foge por tua vida. Não olhe para trás, nem fique em toda a planície, nem fique em toda a planície, foge para o monte, para que não seja consumido. Ou seja, olha que interessante, fugir para o monte é a mesma coisa que Jesus disse, né? Quando vires a abominação, né, que falou o profeta Daniel, quem estiver na cidade, fuja para os montes, tá? Espiritualmente falando, fugir para o monte é correr para os braços do Senhor. Então, quem que é o monte? O Monte Santo de Deus. O monte representa Jesus Cristo. Ele é a pedra, o monte, né? Quando Daniel vê que uma grande pedra cresceu, um grande monte, então representa Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o monte. Então, quando o anjo diz para ele correr para o monte simboliza um lugar seguro, um lugar alto, um lugar onde não vai ser atingido. Então, ao mesmo tempo que era algo físico, literal, o monte também representa Cristo. Você vai para o monte, você vai para o Senhor
para você ser guardado pelo Senhor, amém? E aí, irmãos, olha o que acontece. Ló implora para que não seja ali. Mais uma vez, Ló querendo fazer a sua vontade. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, o anjo está dando uma direção para Ló, e Ló quer fazer do jeito dele. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, irmãos, você pode ter certeza que vai dar errado. Então, quando você for fazer algo, você sentir, sempre tem algo nos dizendo internamente para a gente fazer diferente, escuta aquela voz, faça diferente. E eu falo isso por experiência, mesmo eu estando nos caminhos do Senhor, convertido, ainda assim, irmãos, eu às vezes ainda faço coisas que eu penso que é para ser do meu jeito, que aquilo eu acho que aquilo vai dar certo. Depois dá errado, irmãos, e dá errado mesmo. Aí eu falo, nossa, por que eu não fiz do jeito que eu sentia que era para fazer, né? E às vezes quando eu sinto algo que é para fazer, uma lembrança, algo que vem na tua mente, as coisas dão certo, tá? Então, mas é porque nós somos seres humanos, nós falhamos, tá? Então, nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós temos muita informação das coisas do mundo, então a gente acaba muitas vezes dando ouvidos à nossa razão, achando que não, mas se fizer assim talvez dê certo mesmo, e às vezes acaba dando errado. Então Ló insistindo aqui para ser do jeito dele. Aí o anjo falou assim, eis que agora, daí ele pede, não, deixa, se você achou graça, né, aos teus olhos, se você tem misericórdia de mim, basicamente é isso que Ló está falando, né, eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance. Ou seja, se o anjo está dizendo que é para ele ir para o monte, por que ele está duvidando, irmãos? Ele está dizendo, não, o mal vai me alcançar no monte, eu vou morrer. Mas o próprio anjo está dizendo, vai para o monte. Então, quando o Senhor fala, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas aqui representa o humano, o lado humano, que não quer ouvir a voz do Senhor. E aí o que ele pede? Deixa eu ir para aquela pequena cidade. O nome dela como é que está escrito aqui? Zoar, mas Zoar significa pequena, tá? Então Zoar não é o nome da cidade, é que Ló falou, deixa eu ir para Zoar, cidade pequena, tá? Deixa que eu fuja para lá. Aí tá aqui, ó, não é pequena, então por isso que ele falou, a palavra Zoar significa pequena. E a minha alma viverá, ou seja, Ló está dizendo, eu vou salvar a minha vida. O que Jesus disse? Aquele que salvar a sua vida, perdê-la. Então Ló, ele queria fazer do jeito dele, ele queria salvar a própria pele do jeito dele, não como o anjo o indicou. E o anjo aqui, irmãos, é a voz de Deus. O anjo aqui veio salvar. Quando o Senhor Jesus mandar os anjos arrebatar a sua igreja, literalmente não olhe para trás. Se bem que, como Paulo diz, vai ser como um abrir e piscar de olhos, né? Então vai ser uma coisa sobrenatural. Mas é um exemplo de que nós temos que estar preparados para abandonar tudo, deixar tudo para trás. Porque quando o inimigo, o sistema, se voltar contra nós e dizer que para comprar e vender, para poder sobreviver neste mundo, nós vamos ter que se submeter às obras do mal, a gente vai ter que rejeitar. A gente não vai poder fazer como Ló, querer escolher o que é melhor, vamos dar um jeitinho aqui, não. A gente vai ter que seguir aquilo que Deus disse, amém? E o que aconteceu? O anjo, por causa de Ló, falou, então vai para lá. Vai lá que nós não vamos poder destruir aquela cidade, e nem essa cidade enquanto você estiver lá, né? E o sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Como diz lá em Apocalipse, o fogo vem de Deus, tá? Deus, ele é um fogo consumidor, amém? E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás dele e ela se tornou um pilar de sal. Ou seja, a mulher de Ló também quis fazer do jeito dela. A mulher de Ló estava amarrada, estava presa, literalmente, física e espiritualmente, a Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló gostava de Sodoma e Gomorra, ela era materialista. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Sodoma e Gomorra era rica.
Não era uma cidade pobre, era uma cidade rica. A palavra diz que era uma cidade rica. Só que eles eram miseráveis espiritualmente. A pobreza de Sodoma e Gomorra, a miséria, não era física, não era dinheiro, era espiritual. Analisem o nosso Brasil, analisem o nosso país. É um país rico, irmãos. Rico. Nós temos um país rico, mas é miserável espiritualmente. Está cada vez ficando mais miserável. E vai chegar um ponto, irmãos, que nós vamos ter que ser como Ló, tá? Não no sentido de fazer as nossas escolhas, mas de ter que deixar tudo para trás. Amém? E Ló subiu de Zoar e habitou no monte. Olha só. Por que ele não foi direto para o monte? É o ser humano teimoso. Isso aqui nós não podemos ser, tá, irmãos? Nós não podemos ser a esse ponto de desobediência, mas no sentido de sair, tá? Quando eu falo nós temos que ser como Ló, é para largar tudo, tá, irmãos? Não é para querer escolher para onde vai, tá bom? E Ló saiu porque ele tinha medo de ficar em Zoar. Ele tinha medo de ficar lá. Mas ele não pediu para o anjo para ir para lá? Ele ficou com medo. E foi para onde? Para o monte. Para vocês verem como a gente, muitas vezes Deus dá uma direção, a gente teima e no final a gente acaba fazendo aquilo que era para ter feito da primeira vez. Amém? Então a gente acaba fazendo 2 vezes uma coisa que era para fazer uma vez. E ele habitou nas cavernas com suas 2 filhas. E agora vem uma parte aqui bem bizarra, né? Bem deplorável. O que acontece aqui, irmãos? As 2 filhas de Ló, elas pensam que o mundo foi destruído, que não existe mais ninguém, né? Isso aqui, salvo engano, no livro de Jazer fala algo nesse sentido, que elas achavam que o mundo tinha acabado. E elas tomam uma decisão, né? Carnal, né? Perversa, né? Nosso pai está velho e não há um homem na terra para entrar a nós. Lembra que eu falei? Entrar na pessoa, conhecer, né? Ter relações sexuais. Segunda maneira de toda a terra. Vem, façamos o nosso pai beber vinho, deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. Então aqui aconteceu um incesto. A gente não sabe as consequências disso, né? Tipo, consequências não, como que isso aconteceu, mas dá a entender que eles tinham levado bebida, algumas coisas, né? Então você percebe que eles levaram bebidas. Aquela velha história, a pessoa sai, igual o povo do Egito, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles fizeram a mesma coisa, eles foram embora, levaram algumas coisas, mas levaram bebida junto, né? Ou seja, o lado espiritual já estava decadente, né? E aconteceu que no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: eis que eu deitei com meu pai na noite passada, demos-lhe de beber vinho, essa noite também, e tu entra e deita com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. Então, primeiro foi a primogênita, se deitou, né? E Ló também não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou, ou seja, a cachaça, né? Ele estava literalmente embriagado, né? Eu sei que muita gente vai se perguntar, mas como assim, se ele estava bêbado, como é que ele teve relação, como que acontece? Irmãos, o homem quando dorme, né? O homem às vezes ele sonha, né? E muitas vezes o próprio cérebro, né, do homem, ele causa estímulos no homem, tá? Então, às vezes ele estava dormindo e sonhando, as filhas se aproveitaram e fizeram estímulos ali enquanto ele dormia, tá? E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou e nem quando ela levantou. Então, o próprio texto diz que Ló não percebeu, tá? Ló não percebeu. Isso faz lembrar o quê? Quando Noé tomou vinho e se embriagou. Ele não viu o que aconteceu. O que Cã fez, né, com a própria mãe, tá? Então, Noé não viu. Aqui foi a mesma coisa. Ló também não percebeu. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. Então, tu imagina a cara de Ló depois que ele percebeu o que tinha acontecido. Isso para ele deveria ter sido uma dor muito grande, tá, irmãos? De ver as filhas grávidas dele, o peso na consciência, tá? Mas depois de mais quase 2000 anos, 1000 e poucos anos depois, Ruth, né, da linhagem dos Moabitas, ela vai entrar para a história, né? Então até lá essa contaminação aqui de pai e filha, de incesto, já foi, geneticamente falando, né, já foi amenizada, já não teria problemas. Por isso que Ruth, né,
quando ela se casa com Boaz, ela é destacada, né, como a semente que veio de Boaz. Então houve esse fato ali, né? E infelizmente isso trouxe consequências, né? Quando o filho da mais jovem e a mais jovem a primogênita deu à luz e chamou o nome de Moabe, daí são os moabitas. E este é o pai dos moabitas. E a mais jovem ela deu à luz e colocou o nome do filho de Ben-Amim. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon, tá? Então, Moabita é de onde vai surgir Ruth, tá? E Ruth era uma mulher especial, tanto que tem um livro na Bíblia dela, tá bom, irmãos? Então não é porque no passado as filhas de Ló cometeram essa atrocidade que toda a geração foi condenada, tá bom? Lógico que quando alguém falava que era moabita, vinha toda essa história, você é filha do incesto, né? Então tinha todo esse preconceito, mas com o passar dos anos, em termos de genética, já não tinha mais problemas genéticos ali, amém? Então, irmãos, aqui eu acabei explicando algumas coisas e pulei essa parte aqui, ó, o 29. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Amém? Então, só para finalizar essa passagem, Abraão intercedeu por Ló, tá? Eu acabei falando no início do estudo e acabou passando batido, mas eu voltei aqui só para relembrar. Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló, ou seja, Abraão intercedeu por Ló, tá? Então, quando vocês lerem lá, alguém falar para você, mas por que Abraão ficou enchendo de pergunta a Deus? Abraão estava intercedendo por Ló. Amém? Agora vou fazer uns comparativos aqui, rapidamente, tá? Nós vemos aqui no livro de Lucas 17, do 28 ao 33. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, tá? Então, compravam e vendiam, tá? Guardem bem essas duas palavras aqui. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Ou seja, escapar pela sua vida, perder a sua vida é deixar tudo para trás, tá? Então, a mulher de Ló não quis deixar para trás. Por isso que Jesus fala, aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la, né? Salvar a sua vida é querer voltar, salvar tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que edificou, tudo aquilo que comprou, apegado aos bens materiais, a avareza, tá? Então, a mulher de Ló era avarenta e isso levou ela à morte e à condenação, amém? E daí no livro de Apocalipse 13, verso 16 e 17, diz o seguinte: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, para comprar e vender no futuro, né? Quando a iniquidade, o anticristo tiver se manifestado, só vai poder quem tiver aceito a marca da besta do sistema, tá? Querer viver nesse sistema da besta. Então é por isso que Jesus usa essa expressão que Sodoma e Gomorra compravam e vendiam. E no livro de Jazer fala que para você poder comprar e vender em Sodoma e Gomorra, você tinha que ser cidadão de Sodoma e Gomorra, amém? Então isso também é interessante. E para ser cidadão de Sodoma e Gomorra, né? Você tinha que ser participante das iniquidades deles, tá? Então Ló era visto como um estrangeiro infiltrado. Eles não gostavam de Ló, porque Ló ele não se sujeitou às vontades de Sodoma e Gomorra, né? E Ló era perseguido, tá? Ló era um cara que eles odiavam, e por isso que Deus também tirou Ló de lá, porque a Bíblia diz que Ló ele clamava, ele estava afligido, ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo, mas não conseguia mais sair de Sodoma, por causa da mulher, do genro, que estavam presos à cidade. Então, se Deus não destrói a cidade, provavelmente Ló seria consumido pela impiedade. Ló acabaria sendo devorado pela impiedade de Sodoma e Gomorra. E é por isso que, no final dos tempos, Deus também vai poupar
da tentação que há de vir sobre a terra aqueles que são tementes a ele. E no livro de Apocalipse 14, no verso 14 em diante, diz o seguinte: E eu olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui está falando de Cristo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora da ceifa te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice e a terra, e ela foi cegada. Amém? Então aqui é a colheita, tá? Aqui é o arrebatamento, também simbolizando a mesma questão de Sodoma e Gomorra, quando Deus poupou Ló, ele foi tirado, ele foi, colhido. Amém? E Ezequiel 16:49 diz o seguinte: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve elas e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Amém? Então Sodoma e Gomorra eram ricas, mas eram ímpias e eram avarentas e não ajudavam o próximo, tá? Então esse também foi um dos motivos. Judas 1, dos 6 ao 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Indo após outra carne significa querer conhecer carne estranha, carne que não é permitida, tá? Da mesma forma que é proibido o homem fazer zoofilia, por exemplo, o homem também não pode conhecer a carne dos anjos, ter relações sexuais com anjos, tá? E já havia esse costume em Gênesis 6, como eu já expliquei anteriormente, a queda em Gênesis 3, tá? Então, quando as pessoas pensam que os anjos não podem fazer, a própria Bíblia diz que eles desobedeceram e fizeram. Então, Sodoma, quando viu os dois anjos, os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com eles, porque eles sabiam desses costumes, e eles queriam profanar os anjos de Deus, tá? Diferente de Gênesis 6, que os anjos fizeram escolha e abandonaram suas moradas, tá? Ali foi ao contrário. Ali Sodoma e Gomorra queria violentar os anjos que foram enviados para destruir a cidade. 2 Pedro 3. Eu vou ler o 2 primeiro, tá? 2 Pedro 2, do 1 ao 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre a si mesmos repentina destruição. Isso aqui Pedro está fazendo uma profecia futura, tá, irmãos? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, presta atenção, os anjos também pecaram, fizeram escolhas, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre a terra, sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ou seja, Ló já estava se cansando. O fardo de Ló já estava pesado e Ló já não estava suportando. Quando alguém é colocado numa situação de extrema que não suporta mais, ela acaba se entregando. Então, a palavra de Deus diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente possa suportar. Então, muitas vezes a gente passa por provações, dificuldades, mas quando a gente estiver no extremo, Deus nos envia socorro, amém? Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ou seja, Ló estava ficando perturbado de tanta impiedade, ele não sabia mais o que fazer. Ele estava literalmente cercado de impiedade. Perante aquele povo, Ló era justo, porque ele não fazia o que eles faziam. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos,
e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, permaneçam firmes, né? Todos nós permanecendo firmes no Senhor, Deus nos livrará também do dia da tentação, dos dias finais. Amém? 2 Pedro 3, do 6 ao 8. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com água do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Amém? Então eu encerro este estudo fazendo essas conexões. Tá? Eu sei que ficou muito longo, mas é importante porque essa passagem de Sodoma e Gomorra, ela traz conexões profundas com o fim dos tempos. Por isso que hoje eu estendi bastante essa explicação. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado, tá bom? Então, irmãos, assim como o dilúvio aconteceu, o fim do tempo vai acontecer também pelo fogo. Amém? Foi pelas águas no dilúvio e no fim dos tempos será pelo fogo. Por isso que Sodoma e Gomorra é usada como exemplo, tá bom? Então, que nós fiquemos atentos, vigiando, continuemos firmes na palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.